Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Conhecendo o Caminho. Aqui é Juliano e hoje para gravação de mais um vídeo. Hoje não é um estudo bíblico, né? Hoje eu gostaria de estar fazendo um desabafo, né? Confesso que hoje eu estive com o coração um pouco chateado, né? Um coração um pouco dolorido, mas os irmãos vão entender o porquê. Não é nada de grave. Eu hoje estou com o coração assim, me sentindo chateado, com o coração dolorido por causa de ver o tão corrompido, irmãos, que está o Evangelho do nosso Senhor. Eu digo isso, irmãos, porque eu terminei essa semana de ler o quarto Evangelho, né? Eu reli os Evangelhos, né? E essa semana então eu comecei a ler também o livro de Atos, né? E no livro de Atos conta muito bem ali a história do início da igreja primitiva, né? E você vê que as pessoas, elas viviam um evangelho puro, sem divisões, né? Você vê ali no início do livro de Atos ali esse testemunho, sabe? Esse relato. E o evangelho de João também tem muita coisa ali preciosa para se estudar, para se alimentar daquilo ali. E aí eu vejo tantas pessoas hoje, tantos irmãos, vivendo um evangelho corrompido, sabe? E isso me entristece, irmãos. Me entristece porque eu vejo que tem tantos líderes aí, tantos pastores se aproveitando da fé e da boa vontade das pessoas, das ovelhas, para se beneficiar em cima do evangelho. Isso me deixa muito triste, sabe? Porque, como alguns já sabem, eu fui muitos anos de uma igreja neopentecostal, né? E muitos anos, só que depois que eu fiz um pacto com Deus, que eu comecei a estudar a palavra de Deus, o Espírito Santo começou a me capacitar e começou a me revelar muitas coisas, né? Começou a me mostrar o caminho verdadeiro, né? O evangelho verdadeiro, porque a gente tem um entendimento, né, que a gente tem que lutar contra o pecado, né, que a gente tem que buscar salvação, mas a gente não tem entendimento bíblico quando a gente não estuda a palavra de Deus, quando a gente não busca ter uma comunhão de verdade com Deus, né? Então, quando eu comecei a estudar a palavra, o Espírito Santo ele começou a me revelar, né? Assim como tem revelado para muitos irmãos, né? O evangelho verdadeiro, né? Um evangelho sem divisão, né? O evangelho verdadeiro como era vivido na época de Cristo, dos apóstolos e dos primeiros cristãos, né? E aí então você começa a enxergar o tão corrompido é esse evangelho que muitos têm ensinado e pregado por aí. Nós vemos tantas seitas, tantas divisões, e aí você para analisar, por exemplo, uma situação que ocorreu na igreja de Coríntios, né? Quando no capítulo 1 o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, a partir do verso 9: Fiel é Deus pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa. Olha só o que o apóstolo Paulo vai dizer. E que não haja entre vós dissensões, ou seja, divisões. Antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, olha só o que o apóstolo Paulo vai dizer. Me foi comunicado pelos da família de Cloe que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós está dizendo, né? Eu sou de Paulo, o outro diz eu de Apolo, e o outro diz eu de Pedro, e o outro diz eu de Cristo. Olha só a divisão que estava ocorrendo na igreja de Coríntios, né? E aí ele diz assim, está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Né?
Então você vê aqui claramente a Bíblia, o apóstolo Paulo repreendendo os coríntios, né, por causa dessas divisões. E infelizmente, irmãos, o que aconteceu lá em Coríntios, infelizmente, há milênios, né, e vem acontecendo também. Porque você vê um bate no peito e diz, eu sou católico. O outro bate no peito e diz, eu sou adventista. O outro bate no peito e diz, eu sou mórmon. E o outro diz, eu sou a universal. É a mesma coisa que está descrito aqui no livro de Coríntios. Quando Paulo repreende que todos tivessem o mesmo parecer, sem divisões. Porque a igreja de Cristo não é placa, não é denominação, meu irmão. A igreja é um corpo. É um corpo de pessoas. Você vai ver no livro de Atos que falava ali que depois da pregação de Pedro e João, muitos daqueles que ouviam criam, então aumentava-se o número da igreja. Por quê? Porque a igreja são pessoas. Aqueles que creem em Cristo como o único caminho, como aquele que veio, desceu do céu para derramar seu sangue, para remir-nos dos pecados, nossos pecados, e para dar redenção a nós pela fé e através de Cristo, então nós temos um canal, um caminho aberto ao Pai. Então nós entendemos pela palavra de Deus que nós temos que temer a Deus, nós temos que achar graça aos olhos de Deus, nós temos que fazer a vontade de Deus, né? Então nós andamos em santidade e temor, nós procuramos entender na palavra o que é da vontade de Deus, como eu andei comentando no vídeo anterior aí também, no antepenúltimo vídeo, sobre João 6, quando fala o que é a vontade de Deus, o que é a obra de Deus. Então, quando acontece isso na sua vida, você se converte, então você se torna parte da igreja, né? A igreja é um corpo de pessoas, a igreja é a totalidade dos cristãos que estão por todo o mundo, seja na África, na Ásia, na Europa, nas Américas, ou enfim, no lugar que for. Todas essas pessoas fazem parte de um corpo. O problema, meus irmãos, é que não é mais como era na época dos cristãos no livro de Atos, ali no início do livro de Atos, quando todos tinham união, né? Irmãos, veja que maravilhosa, ali você vê o relato em Atos 2 e Atos 4, quando vai dizer ali que não havia necessitado entre os irmãos. Não havia um necessitado, vai dizer ali. Por quê? Porque todos se dividiam para ninguém passar necessidade. E não é isso que acontece hoje. Você vai numa igreja neopentecostal, os fundadores, ricos, milionários, mas está cheio de viúva pobre, está cheio de órfão necessitado. E aí é justo diante de Deus? Quando você vê Jesus ensinando que, lá em Mateus 25, que quando você alimenta, quando você mata a sede, quando você dá uma roupa, você visita o necessitado, você está fazendo para o próprio Deus. Tiago vai dizer que a religião sem defeito para Deus é ajudar o necessitado e fugir do pecado, fugir da corrupção do mundo e ajudar o necessitado. Jesus vai dizer, o jovem rico vai dizer lá em Lucas 18, mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? O que é mais importante para nós do que a vida eterna? É a vida eterna o que mais importa para nós. E aí ele vai perguntar, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus vai dizer, guarda os mandamentos. Né? Ou seja, em outras palavras, teme a Deus e faz a vontade de Deus. Né? Aí o jovem vai dizer, mas tudo isso eu tenho praticado desde a minha mocidade. Aí Jesus diz, uma coisa te falta, todas as tuas riquezas, vende ela e dá aos pobres, que tu vai ter um tesouro no céu. Então você vê claramente que a justiça de Deus, tanto é que no livro de Atos você vai ver que aqueles que se convertiam, os que tinham mais condição vendiam e todo mundo se dividia na comunidade, né, dos cristãos, vamos dizer assim. E vai dizer em Atos 4 que ninguém passava necessidade. Não tinha um necessitado. Diferente de hoje em dia. Né?
que tem muito crente aí, muito cristão passando necessidade. E olha como era justo o evangelho, todo mundo unido. Aí você vê o relato aqui em 1 Coríntios capítulo 1, da divisão, quando Paulo repreende, vocês estão dizendo, um é de Apolo, não, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo, eu sou, enfim, eu sou de Apolo, de Pedro, de Paulo, eu sou de Cristo. E Paulo vai dizer, está Cristo dividido? Todos nós temos que fazer parte de um corpo, meus irmãos. É o que acontece? Hoje nós temos seitas e seitas e seitas e seitas e seitas aí. Né? Não estou dizendo que está tudo errado dentro das seitas, dentro das denominações. Não estou dizendo isso. Está cheio de pessoas de Deus. Mas o que me entristece, irmãos, é você ver, por exemplo, lugar, por exemplo, a denominação onde eu fazia parte no passado, ensinando o evangelho do medo. As pessoas não conseguem viver um evangelho como, por exemplo, eu tenho experiência, irmãos, de viver o evangelho. Não estou dizendo que eu tinha medo, mas eles ensinam por quê, eu vou explicar. Eu tive experiência de viver sendo doutrinado no evangelho do medo, e também hoje eu tenho experiência de viver o evangelho puro e genuíno. E hoje, irmãos, eu tenho prazer em ser escravo, entre aspas, vamos dizer assim, né? Escravo servo de Cristo. Como Paulo vai dizer que tu vai se considerar também servo, né? de Cristo, de Deus. Eu tenho prazer em ser escravo de Deus. Por quê? Porque de Cristo. Por quê? Porque eu quero agradar a Deus. Eu sei que no futuro Ele tem a eternidade para me dar. Então eu quero agradar a Deus. Né? Eu sei que se eu andar em santidade, em temor e me alimentando da palavra de Deus, né? Fazendo a vontade de Deus, me santificando, me capacitando cada vez mais através da palavra, através do Espírito Santo que nos capacita, quando nós estudamos. Então você vai tendo comunhão, você vence o pecado, você abandona o pecado, você tem nojo do pecado, então você vive em santidade. Você tem comunhão com Deus, o Espírito Santo mora em você, você vive um evangelho puro e genuíno, você faz parte da igreja do corpo de Cristo. E aí você tem prazer, por mais que às vezes doa para uns ou para outros, ou para todo mundo, renunciar a si mesmo muitas vezes, fazer algo que se desagrada a si, mas para agradar a Deus, mas você sabe que vale a pena, e você tem prazer nisso. Aí, você vê, por exemplo, pastores despreparados, pastores que foram doutrinados errado e doutrinam errado, que ensinam que se você sair daquela denominação, o diabo está lá fora te esperando para te pegar, vai te matar e vai te levar para o inferno. Onde pastores ensinam, se você sair daqui, né, o diabo está só ali te esperando na rua, vai sair? Vai abandonar a igreja? Onde pastores ensinam que se você não der o dízimo, você vai para o inferno porque você é ladrão, como eu já vi o líder da igreja, da denominação Internacional da Graça de Deus dizendo, né, pegando um versículo isolado de Malaquias e um versículo isolado de Coríntios para dizer que que o ladrão vai para o inferno. Então, se você não dá o dízimo, você vai para o inferno. Totalmente fora de contexto. Totalmente fora de contexto. Se aproveitando das pessoas. Aí estão lá, pode analisar, todos os fundadores das seitas são milionários. Mas a grandiosa maioria dos membros são pobres. E ainda vivem, né, com medo. Por quê? Porque eles entendem que foram ensinados. Né? Se entendem, se eles não fizerem o que foi mandado lá, se eles não frequentarem aquela denominação, se eles não derem o dízimo, eles vão para o inferno. O diabo vai pegar eles ali fora, como é ensinado na denominação onde eu fazia parte. Né? Um evangelho do medo, onde você vai numa vigília e aí aquele bispo, ele com o espírito manifestado, fica ali entrevistando e o espírito fala se quem sair daqui, quem não pegar o envelope, né, eu vou estar ali na rua ali esperando para pegar ele. Se sair daqui, eu vou pegar. Né? Um evangelho totalmente corrompido. E hoje eu me senti muito dolorido no meu coração de ver
de ficar meditando, porque, como eu falei, recentemente eu reli todos os 4 evangelhos, né? E agora estou relendo o livro de Atos, então é tão maravilhoso você entender o evangelho, e aí você vê tanta divisão que não é da vontade de Deus, você vê tanta gente, tantos irmãos carregando fardos de homens, doutrinas de homens, e aí você fica chateado, mas você não tem o que você fazer, porque muitas vezes as pessoas olham para você, como por exemplo eu não faço parte de nenhuma denominação, faço parte do corpo de Cristo, mas não faço parte de nenhuma denominação mais. Congrego, me reúno com os irmãos, mas não que eu faço parte de uma denominação, simplesmente eu congrego sim, me reúno com as pessoas, me reúno com os irmãos. Amanhã nós teríamos uma reunião amanhã, né? Para estudar, para meditar, para orar, para louvar, como igreja que nós somos. Mas não faço mais parte. Então muitas vezes aqueles que estão dentro da denominação, eles olham para quem está fora e dizem: isso aí é um rebelde, isso aí é um derrotado, é um fracassado, é um fraco, né? Abandonou a Deus, abandonou a Cristo, não está mais aqui na igreja, entendeu? Um evangelho onde as pessoas, eu fui muito tempo ensinado assim, que para mim evangelizar alguém era eu trazer aquela pessoa para a denominação. Isso não tem nada a ver com o que é ensinado na Bíblia. Evangelizar é você conscientizar uma pessoa que Cristo é o caminho, que ele derramou, veio como Cordeiro de Deus, sendo Filho de Deus, veio em carne, se despojou da sua glória, veio em carne, derramou seu sangue para fazer expiação por mim, por você, por qualquer um que eu aceitar. E você conscientizar as pessoas que elas têm que andar no temor a Deus, na santidade, fazendo a vontade de Deus, enfim. Isso é o Evangelho. É você trazer pessoas para Cristo. Você tem que encher uma denominação lá. Mas enfim, o que me consola, meus irmãos, eu tive, então estudando a palavra, eu fico meditando e refletindo sobre essas coisas que vem acontecendo, né? Você vê centenas e centenas e centenas de seitas e divisões e denominações, cada uma ensina diferente da outra. Uma vai lá, critica a outra, persegue a outra, porque eles ensinam isso errado, eles fazem isso errado, aí você só que não enxerga o erro que acontece na denominação que ele está, né? Não acontece aí. E meditando aí na palavra, você vê que o evangelho tá muito corrompido, muito corrompido. Né? Nós estamos vivendo na época referente à parábola das 10 virgens, quando na parábola diz que as virgens dormiram. Nós vivemos na época do sono, no Evangelho. Quando entrou os ismos na igreja, catolicismo, protestantismo, calvinismo, marcionismo, adventismo, quando entrou os ismos na igreja, a igreja dormiu. Né? Não estou dizendo que é tudo errado, é tudo do diabo, não é isso. Mas o problema é que sempre, em todas as seitas, sempre vai se viver um evangelho, vai ser ensinado o evangelho, uma parte do evangelho bíblico, mas também com doutrinas de homens. Né? Isso faz ser essa mistura, esse fermento. Né? Mas o que me consola, meus irmãos, né? De ver irmãos aí sofrendo fardos ou vivendo o evangelho do medo, com medo de fazer algo, desagradar o homem pensando que vai estar desagradando a Deus. Né? O que me consola é saber que as profecias da palavra de Deus, os profetas, né, em toda a Bíblia nós vemos que a promessa de Deus é que no fim, aliás no futuro, quando Cristo voltar, o seu corpo, a sua igreja, ela vai se unir em um só pensamento, em um só entendimento. Né? Você vai ver em Isaías 11, você vai ver em Daniel 7, né? Que o reino de Deus vai ser entregue aos santos do Altíssimo. E quando o reino de Deus for entregue aos santos do Altíssimo, não haverá mais
placas, denominações, separações, divisões, como aconteceu na época dos coríntios, como acontece conosco há muito tempo já. Há mais de milênio acontece isso. E isso que me consola, né? Porque muitos pastores aí não despreparados, ensinando o evangelho corrompido, bispos, né, pastores, ensinando, não entendem, não sabem nem o que é santificação, não sabem o que é comunhão, não sabem o que é as alianças, não sabem o que é o pecado, não sabem o que é o sentido verdadeiro da igreja. Não sabem sobre o milênio, não sabem sobre ressurreição, sobre a glorificação na ressurreição, não sabem nada. Então aí, ensinando o evangelho corrompido, colocando medo nas pessoas, colocando fardo nas pessoas, né? Como, por exemplo, como eu citei no vídeo, meu antepenúltimo vídeo, né? Quando minha esposa ainda estava na denominação e estava em época de sacrifício, né? Sacrifício. E pior, né? Porque você vê que sacrifício bíblico é sacrifício de animais, né? Quando era feito na primeira aliança. E eles fazem sacrifício para você pegar todo o seu dinheiro, né? E você colocar no altar da igreja, da seita, né? A igreja é o corpo de pessoas. Eles se dizem a igreja. E você vê que a minha esposa disse, aí o pastor ele fez uma reunião com os obreiros e ele perguntou para cada obreiro, a intimidade deles, ele perguntou qual o sacrifício de cada um. E aí cada um foi falando, né? Qual o valor que ia entregar nessa campanha. Aí chegou na minha esposa, ele perguntou qual é o teu sacrifício, qual o valor que vai ser. Aí a minha esposa disse, não, eu não vou fazer sacrifício em dinheiro. Meu sacrifício vai ser, tá sendo que todo dia antes de ir para o trabalho, eu acordo 1 hora antes, venho aqui na igreja e venho buscar Deus, e oro a Deus e busco a Deus. Aí ele olhou para ela e disse, isso não é sacrifício. Imagina todo mundo olhando para ela, né? E ela sendo envergonhada por esse pastor despreparado, querendo arrecadar dinheiro, né? Para poder bater a meta e para dar contas, né? Ao seu responsável, ao seu bispo lá. A minha esposa ficou muito triste, né? Mas só que eu falei para ela, né? Que você vê na palavra de Deus, no Salmo 51, né? Que sacrifício agradável a Deus é um coração, um espírito quebrantado. Vai dizer também em Hebreus capítulo 13 que sacrifício agradável a Deus é o fruto da oração que sai dos nossos lábios. Isso é o sacrifício que agrada a Deus. Vai dizer também, Samuel vai dizer para Saul, quando Saul ele não cumpriu a vontade de Deus quando foi mandado, lá no livro do profeta Samuel, e aí Saul vai dar uma desculpa, não, mas eu não matei os animais, não, mas eu trouxe animais para sacrificar para o nosso Deus e para o teu Deus, e etc. Aí Samuel vai dizer para ele, mais importa obedecer a Deus do que sacrificar, atender a Deus do que a gordura dos animais. Então você vê que o que a minha esposa fez foi sacrifício. Porque ela levantava mais cedo, 1 hora antes, para ir lá, sendo que ela podia. Como todo mundo pode orar a Deus aonde que quiser, né? No lugar que quiser. Ela foi lá, sacrificou a carne dela para buscar a Deus, orar a Deus. E a Bíblia fala que exatamente isso é sacrifício, um coração quebrantado, um espírito quebrantado. E o fruto a oração que sai dos nossos lábios, louvor, isso é o sacrifício que agrada a Deus, exatamente o que a Bíblia fala. Aí o pastor vai dizer para ela que isso não é sacrifício, que o sacrifício era isso aqui. Entendeu? Então, você vê um evangelho totalmente corrompido. Um evangelho que, quando você estuda, hoje, irmãos, eu estudando a palavra, você vê que é triste ver um evangelho tão corrompido que nós temos vivido nesses últimos dias, né?
E machuca o nosso coração, né? De saber que tem irmãos aí que estão passando por coisas que não precisariam, né? Carregando fardos de homens, né? Mas graças a Deus, irmão, que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela é libertadora. E através dela, nós nos libertamos de todo o ensino de homem, ou o ensino do mundo, o ensino do diabo, né? Graças a Deus, aleluia. Nosso consolo é o quê? É que nós sabemos que na ressurreição não terá divisões. Na ressurreição terá união. O corpo de Cristo vai se unir, todos, em um só corpo, sem placa, sem denominação, sem divisão, mas todos em um só Espírito, com o nosso Senhor e Salvador, Cristo. Amém? Então fica esse vídeo de hoje aí, esse desabafo, né? Espero que Deus dê muita sabedoria, né, para todos nós. Que eu aconselho, né, a todos, né, se você está vendo esse vídeo, você é uma pessoa que não lê muito a Bíblia, que você leia com toda a força, né, busque a leitura, medite, ore a Deus, peça discernimento. Aquilo que está lá em Provérbios 2, Deus diz assim, que você tem que buscar sabedoria da mesma forma que o homem busca o ouro. Amém? Então você tem que... A Bíblia fala que quando nós pedimos sabedoria a Deus, Deus ele nos dá gratuitamente. Nós temos que pedir, nós temos que buscar essa sabedoria. Nós temos que orar a Deus, nos humilhar a Deus, pedir sabedoria e pedir porque Ele nos dê discernimento para nós entendermos a palavra de Deus com a sabedoria e interpretação que vem do alto, e não com a sabedoria e com a interpretação carnal do homem. Amém? Para a gente poder entender qual a vontade, qual é o plano de Deus, para a gente ter uma comunhão plena com o Espírito de Deus. Enfim. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, né? E ative o sininho. Compartilhe esse vídeo se você acha que, se o Espírito Santo te tocar no teu coração para compartilhar com alguém esse vídeo. E o seu like também ajuda para o YouTube recomendar o vídeo para mais pessoas. Amém? E que Deus abençoe vocês e suas famílias, né? E até o próximo vídeo, se Deus permitir.